caros alunos, tudo bom com vocês? Dentro do nosso processador, os programas compilados são executados na linguagem nativa do nosso processador ou da nossa CPU. Vamos dar uma olhada então na linguagem Assembly e falar um pouquinho do software que roda no nosso processador. Vamos lá para a aula. Olá pessoal, estamos chegando no final do nosso curso. Nessa aula de sistemas microprocessados nós vamos falar sobre o processo de compilação. O que é o processo de compilação, como é que ele funciona, aonde o Assembly se encaixa nessa história toda e vamos ver um pouco também do ambiente de desenvolvimento que facilita aí a execução do nosso compilador. Primeiramente, a compilação e o assembly, eles são muito relacionados. Na programação moderna, os dois trabalham juntos. Então temos aqui um exemplo de assembly, onde eu tenho diversos opcodes que vão ser executados na minha CPU, com operandos e variáveis e nomes de endereço. Mas o meu processador ele não entende esse tipo de linguagem. Eu tenho que passar para ele linguagem de máquina. Entre essas duas partes, eu preciso ter um assembly finalizado, onde todas as contas são feitas, onde toda a parte do meu cálculo de endereços e dados está efetuada. E finalmente, eu tenho a minha linguagem de máquina, que são números binários representados em hexadecimal. Mas é muito difícil programar em Assembly. Então a gente muitas vezes vai trabalhar em linguagens mais fáceis para o ser humano. E é por isso que eu tenho as chamadas linguagens compiladas, as linguagens interpretadas, que são linguagens que ficam um pouco mais perto daquilo que o ser humano entenda, e é uma outra forma de falar com o nosso processador. Isso foi desenvolvido para facilitar a programação de programas cada vez mais complexos. E esse tipo de linguagem, então, recebeu o nome de linguagem de alto nível. E dessas linguagens de alto nível, nós temos a linguagem C, a linguagem Python, a Java, algumas delas são compiladas, outras são interpretadas, e assim por diante. Toda linguagem que eu quiser executar, não interessa qual seja, ela tem que ser convertida para a linguagem do processador onde a gente vai rodar o programa. Porque só tem uma linguagem que o processador fala, que é a linguagem de máquina. Ele processa bit, não tem jeito. Vamos dar uma olhada então, como é que é a estrutura de um compilador. É bastante complicado. No curso de Ciência da Computação, no curso de Análise de Sistemas, que são cursos voltados para a programação, isso é visto em profundidade. Agora, um curso de Engenharia de Computação já passa isso aqui de uma maneira mais superficial, porque o foco é o hardware. No nosso curso, nós também vamos passar de maneira superficial. Mas tudo começa quando eu tenho um arquivo pronto. Aquele programa que você usa para editar o seu arquivo, escrever o seu texto, copiar e colar, não interessa para o compilador. Então, o compilador não é gráfico. Ele é um arquivo que vai ler um arquivo de código e na saída dele vai sair um arquivo que pode ser executado na máquina. É só isso. Recebe um arquivo com o programa, vai ler o texto desse programa e vai transformar isso aí em caracteres que ele consegue interpretar. E esses caracteres padrão que são usados, geralmente são os caracteres padrão americano. Então não tem acentos. Quando eu quero mostrar alguma coisa na tela,
Aí tudo bem, a tela é gráfica, você pode mostrar o que quiser. Depois que eu faço essa entrada do texto, eu tenho que fazer a chamada análise léxica. A minha análise léxica vai procurar incoerências no meu código que vai impedir que ele seja processado. Se o meu código não tiver incoerências, ele vai prosseguir para a análise sintática. A análise sintática vai olhar os pormenores da linguagem. Se você colocou o ponto e vírgula, se os parênteses estão todos corretos, se os parâmetros das funções estão seguindo a norma que deve ser seguida e assim por diante. Depois que ele fez a análise sintática e ele sabe que o seu código pelo menos está coerente, ele vai fazer o tratamento do contexto desse código e começar a atribuir posições de memórias e valores e calcular onde é que as suas variáveis vão ficar para que tudo possa ser compilado finalmente. E aí ele me gera um código intermediário. Observe que coisa interessante. A minha compilação, do ponto de vista de estrutura, é feita em duas partes. A primeira parte, que é o chamado front-end, vai tratar o arquivo que você entregou para ele e vai gerar um arquivo intermediário que muitas vezes você não vai ver, um arquivo que é só para o compilador, e esse código intermediário já vai ter o processamento da sua linguagem C, da sua linguagem Python, seja lá o que for. Quando ele gera esse código intermediário, aí ele vai passar para otimização do código intermediário. Ele está longe de terminar. Aí ele vai otimizar o seu código intermediário, atribuindo todos aqueles endereços, todas aquelas variáveis com valores numéricos, com valores corretos. Aí ele vai gerar um código com instruções simbólicas. Depois ele vai otimizar de novo esse código de destino. E aí vai gerar um código de máquina, que são padrões de bits, e é aquilo que eu vou executar ou gravar na minha memória. Aqui já tem uma dica do que é esse código intermediário, não é verdade? Esse código intermediário é o nosso assembly. Então a sua linguagem C, o seu Python, seja lá o que você programar, em algum momento da compilação vai virar o assembly o mais próximo possível daquilo que o ser humano iria escrever. Então, quando nós olhamos na nossa revisão aquele assembly que foi feito pelo ser humano, ele também pode ser gerado pelo compilador. E esse assembly é o código intermediário. E nós já vimos que esse código intermediário, ele está cheio de nome de variáveis, de nome de endereços, e eu não posso gravar código com isso. Então ele tem que fazer toda uma geração e uma otimização para transformar aquele assembly em um assembly simbólico. Não tem nome de variável para todo lado. E finalmente ele me gera o código de máquina. Observe esse final do meu processo de compilação. É justamente o que eu tenho nessa figura. O meu compilador vai gerar como código intermediário esse assembly aqui parecido com o que é feito pelo ser humano, com vários recursos, com nome de variáveis, e depois ele ainda vai ter que gerar o assembly finalizado, que é esse código aqui simbólico, cheio de números hexadecimais, e que depois vai virar a minha linguagem de máquina. Porque o compilador, ele vai falar o assembly dele, são as instruções que a CPU entende. Então você pode fazer linguagem C, linguagem Java, linguagem Python, faça o que você quiser, vai ter que virar um código intermediário em assembly, e aí eu vou tratar esse código assembly, seja lá de onde ele veio. E no final, ele vai ter que te gerar
padrão de bit, porque a CPU fala bit, o seu computador fala bit, o seu celular fala bit, porque a eletrônica digital é bit. Então ele tem que gerar um código executável binário, mesmo que você represente ele hexadecimal para facilitar a sua vida, lá dentro é tudo bit. Então o meu processo de compilação, então ele vai passar por diversas etapas e às vezes são programas separados. Aí o pessoal chama tudo de compilador. Então ele entra num compilador e sai código executável. Depois ele entra no compilador e sai código de programa assembly. Depois ele entra no compilador e caramba, é tudo compilador? Isso é uma simplificação. Compilador é uma parte do seu processo de compilação. Agora, quando você for falar isso com uma pessoa leiga, fala que vai compilar o código e já está resolvido porque é complicado para a pessoa entender o que acontece. Vamos andar passo a passo então. Primeiro, eu tenho que fazer um pré-processamento. O pré-processamento pega aquele texto de origem e vai fazer análise léxica, vai fazer análise sintática, vai te gerar um arquivo intermediário pré-processado. E esse código pré-processado é o que vai entrar no compilador. Quando você tiver esse texto, que é um código-fonte pré-processado, aí eu vou entrar no programa que chama compilador de verdade. E esse compilador vai gerar código executável para a máquina de destino, também conhecido como assembly. O compilador te gera assembly. O compilador não te gera linguagem de máquina. Pô, então quando eu compilo o negócio, na verdade é um monte de coisa. Isso mesmo, aluno, é um monte de coisa. Vamos relembrar. Eu tenho todo um procedimento para fazer e esse procedimento ainda é dividido em várias etapas. E a gente chama tudo de compilador para facilitar. Mas eu tenho pré-processamento, depois a minha compilação e depois um programa que chama Assembler vai compilar o seu assembly. E aí, depois do seu assembly ser compilado, ele vai gerar um arquivo na saída. Mas observe como isso aqui está um pouco genérico demais, não é verdade? É entrada em algum formato. Que coisa linda, né? Algum formato de entrada. E a saída também é em algum formato. Nem sempre o assembler e o linker vai te gerar um código de máquina puro que você pode gravar no seu processador. Porque eu tenho o meu computador, e o meu computador roda Windows, roda Linux, tem um sistema operacional por trás. Então esse algum formato de entrada pode ser um formato intermediário do Windows, que vai passar pelo assembler e linker e vai me gerar uma DLL, que é um arquivo de biblioteca dinâmica do Windows. Já é um arquivo na linguagem de máquina, só que ele não roda. Ele precisa do Windows para rodar. Então, entrada em algum formato e saída em algum formato é coisa do pessoal da programação de software. Para a gente, algum formato de entrada é assembly. E a saída vai ser linguagem de máquina que você vai gravar na memória flash e vai rodar. Um exemplo em linguagem C para vocês. Olha só que bacana, eu tenho aqui uma tela gráfica, onde eu vejo bem no meio, em linguagem C, .h, né? Aquele arquivo que faz include de bibliotecas. Lembra da aula de linguagem C? Isso aqui são os pré-processamentos de include, de define. Tudo isso aqui vai ter que ser tratado lá pelo meu pré-processador. E essa tela gráfica bacana que a gente está vendo não é um compilador, é um ambiente de desenvolvimento. Normalmente, tudo isso aqui que está na tela é feito com um único comando. Pede para compilar. Aí ele faz tudo isso.
E para compilar, ele executa etapas intermediárias que geralmente você não vê ou vai ver quando dá algum erro. Mas eu também posso ter uma tela gráfica para escrever uma linguagem assembly. Eu posso escrever diretamente uma linguagem assembly que vai ser compilado e te gerar um código de máquina, e é como se eu estivesse gerando o meu código intermediário. E aqui eu tenho um ambiente gráfico para programação assembly. Essas linguagens vão ter que ser escritas em algum editor. Elas vão ter que ser compiladas por algum compilador. Então, nada melhor do que a gente ter um ambiente todo preparado para esse desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento permite justamente que eu faça os meus programas e já compile tudo sem complicação. Ele também vai ter recurso para você programar, verificar erros, fazer o debug. Vai ter ferramenta gráfica para você configurar o seu chip. Então as ferramentas gráficas, elas escrevem em linguagem C para nós. Nós não precisamos escrever toda a linguagem C. Muita parte já vai ser pronta. E eu posso até mexer nesse código C. Se você quiser mexer no sistema do Arduino, você não vai poder. Mas se você quiser mexer no sistema de um ambiente profissional, você pode. Vamos dar uma olhada num exemplo prático, onde eu quero mostrar para vocês tudo isso que eu falei. As etapas de compilação, como é que a gente usa a ferramenta, e nós vamos fazer um programa bem simples e nós vamos olhar o código assembly que ele gera. Vamos lá para o nosso sistema de desenvolvimento. Estamos aqui na tela do meu computador e eu vou tentar mostrar para vocês os passos intermediários na compilação de um programa. Eu tentei gravar esse vídeo acho que já umas 2, 3 vezes. A letra fica pequena, fica ruim para a gente ler. Eu tentei melhorar isso, mas eu não encontrei uma forma. Mas a ideia aqui não é a gente dominar todo o processo. É só fazer realmente uma demonstração para que vocês possam ver essas etapas de compilação. Tá? Vou criar um projeto do zero, um projeto simples, e esse projeto não vai fazer nada, ele só vai inicializar o meu chip. Então eu só quero inicializar ele com o padrão de fábrica. Ó. Então vai ter um código aqui de linguagem C, porque ele já carrega um monte de coisa de fábrica. Eu vou criar aqui um projeto com ARM M0, que é o menorzinho, essa aqui que já tem uma placa de desenvolvimento. Ele me mostra aqui que é um processador ultra low power, tal, que não é muito importante, que é só um exemplo. Então vou dar o nome SMS3, que é o nome do nosso projeto. Vou fazer o projeto na linguagem C e no final eu quero que eu tenha aí um executável, um arquivo binário que eu possa gravar na minha memória. E eu vou usar o STMcube, que é o sistema aí que o fabricante me ajuda a gerar código. Então eu vou dar o finish, ele vai inicializar a minha ferramenta de configuração. Isso é muito legal porque eu não preciso escrever toda a minha linguagem C, seria muito complicado fazer isso. Então eu vejo que eu tenho aqui um chip como padrão de fábrica, e o que eu vou fazer nesse chip? Eu vou configurar uma SPI. Então eu vou aqui vir no modo Full Duplex como Master, e eu quero que ele mande o LSB First, e aí eu vou configurar aqui o Prescaler e estou modificando opções de configuração. Eu não calculei um baud rate, eu não tenho um caso real onde eu tenho que saber a polaridade do meu clock, mas isso aqui serve para mostrar para vocês como é simples configurar um periférico. E aqui eu tenho já os meus pinos configurados como S-Clock, MISO, MOSE, dentre as várias opções que eu tenho de GPIO, de timer, de ADC. Quando eu peço para gerar o código, depois de ter mexido na minha interface gráfica, o sistema vai gerar a linguagem C para mim.
Então eu não vou precisar conhecer todos os detalhes de registrador e todo aquele problema de programação. Então, baseado nas mudanças que eu fiz, eu venho aqui e peço para gerar o meu código em linguagem C. Então ele vai gerar um monte de arquivos em linguagem C a partir daquilo que o fabricante já deixou pronto para mim. No caso, olha só, ele já criou variáveis, agora eu tenho GPIO init, eu tenho SPI init e eu não escrevi nada disso aqui. Isso aqui veio tudo pronto do fabricante. Quando a gente programa o Arduino, ele não tem o sistema do Arduino pré-configurado e a gente não se preocupa muito com isso. Aqui é a mesma coisa, só que eu consigo ver a minha linguagem C, coisa que a gente não consegue fazer no Arduino. A minha função main está aqui, ele inicializa o hardware, depois ele configura o clock, configura os pinos, configura a SPI, e aí eu posso colocar meu user code aqui para escrever o que eu quiser. No caso eu não vou escrever nada, eu quero que ele fique nesse while aqui travado, sem ter complicação a mais. Então eu vou vir aqui no meu menu, vou aqui na parte de projeto, nas configurações de build, que ele chama build, todo o processo de compilação, gerar o arquivo binário, carregar código. Então é mais do que uma compilação, não é verdade? Deixar como ativo o meu target para release, né? Ou seja, eu quero um código pronto para eu gravar no meu chip. E aí eu venho aqui nesse martelinho, que é o build, que vai fazer a minha compilação. E ele rapidamente mostra algumas coisas aqui na tela, e eu vejo que ele chamou um compilador estranho aqui, ARM None EAB GCC, né? O compilador C que ele usa tem esse nome, e carregou um monte de arquivo .c, leu um monte de diretório e gerou para mim um sms.elf, que é o arquivo que eu vou colocar na minha CPU, que é um binário que eu não consigo entender nada, porque são só bits. E também tem o meu arquivo binário, se eu quiser usar um programa que grave em binário. E os arquivos que são partes do processo de compilação. Aqui eu tenho meu makefile. O que é o makefile? Primeiro, é um arquivo que é gerado automaticamente e ele tem todas as instruções para que o meu chip seja compilado. Então ele vai chamar as ferramentas, ele vai dar nome para o seu target, ele vai fazer processos de limpeza, ele vai pegar os meus objetos e linkar. Então tudo isso aqui que a gente tem são comandos que ele vai usar nos diversos processos de compilação. E eu também falei para vocês que ele vai precisar saber todos os endereços de memória, ele vai precisar saber onde que ele coloca cada coisa, e eu não falei nada disso para ele. Ele tem memória flash, tem memória RAM, mas que endereço? Onde ele põe as variáveis? Na verdade, ele tem já um arquivo aqui, .map, e esse arquivo aqui, .map, tem todas essas informações. Onde é que ele aloca os símbolos, onde é que ele vai colocar as variáveis de texto, de dados. Se eu continuar descendo, eu vou perceber que eu tenho as minhas funções aqui com os seus endereçamentos, os seus dados necessários para montar o meu programa. E isso é feito com um monte de arquivo .o. Esses arquivos .o são os arquivos de objetos que ele gera a partir da compilação do meu código. O próprio sistema tenta manter as coisas um pouco mais simples para a gente, porque eu não tenho que saber os endereços de flashes, endereços de RAM, conhecer os scripts que ele vai usar para fazer a linkagem, né? Lembra do nosso curso, pessoal? Pré-processamento, compilação, depois o assembly, depois o link. E o link tem que ter essas informações de memória. Ele tem que carregar tudo isso aqui nos lugares corretos. Então aqui eu vejo claramente que eu tenho um processo de linkagem. E o meu arquivo list, que eu pedi para ele não apagar,
é o meu código assembly. Olha só quanto código assembly que eu tenho. Mas eu estou observando aqui que eu tenho um arquivo só. E eu tenho vários arquivos em linguagem C. O que aconteceu? Todos os arquivos em linguagem C tiveram que ser pré-processados, viraram um arquivo único, e esse arquivo pré-processado foi compilado nesse assembly que está na tela para vocês. Observe: inicialização do sistema, aqui a função de reset, aqui onde a minha aplicação começa, e várias coisas que o fabricante definiu para mim. E eu ainda posso observar que eu tenho esse load aqui. O que é esse load? Do mesmo jeito que o Makefile é a instrução para o meu compilador compilar a linguagem C e depois compilar o meu assembly, esse loader aqui é a instrução para o meu linker. Observe linker script aqui com os endereços de memória, com os comandos que ele vai rodar. E aqui na parte de baixo, onde eu tenho as mensagens do compilador, eu vejo que eu tenho muita pouca coisa escrita. Então eu tenho a impressão que foi fácil. Mas eu posso vir aqui no meu projeto, selecionar Properties, e aí eu tenho aqui as opções para controlar o meu compilador. É uma coisa que a gente quase nunca vai mexer, mas eu tenho aqui todas as configurações para fazer o meu processo de compilação. Então aqui eu tenho a parte do Assembler, que vai rodar a compilação do meu código assembly. Eu tenho aqui o meu compilador de linguagem C. E eu tenho aqui as instruções para fazer a linkagem. E eu posso ajustar isso aqui conforme for necessário. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui em Miscelâneos eu posso selecionar uma opção chamada Verbose. E aí eu quero que ele me mostre todos os detalhes que ele está escondendo. Então eu vou ativar essa opção, vou dar Apply and Close e vou rodar uma nova compilação. Veja que a primeira foi só um pouquinho de coisa que ele me escreveu. Agora, se eu rodar novamente, eu vou perceber que ele me gera muito mais informação. Então, o que é tudo isso aqui que ele está escrevendo na tela? É mais detalhe de tudo que ele está fazendo para compilar o meu código. Observe que eu não consigo nem subir mais, tem mais coisa aqui que ele não me mostrou. É muita informação. Então ele começa procurando diretórios, montando o meu código, lendo um monte de arquivo. O que ele está fazendo aqui com esses includes? Pré-processando. Cada arquivo tem que ser pré-processado, todos eles. Então, antes de compilar, ele precisa fazer todo esse pré-processamento. Eu observo que ele está executando o meu compilador. Olha lá. Ele está executando o meu compilador em cada arquivo. E depois que ele roda o meu compilador, ele tem que rodar o meu assembler para cada arquivo de compilador que ele fez. Em todos os arquivos, ele vai precisar chamar o linker com todos os arquivos objetos que ele gerou. E esses arquivos objetos ele me mostra. Eu posso ver aqui meu object list. De onde é que veio esse monte de arquivo .o? Veio da compilação do meu assembly, que antes foi compilado da linguagem C. E aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar um dump para mim do meu ELF para eu poder ver a listagem em assembly e vai gerar o meu binário para eu poder gravar. E aí ele termina. Então aquela listagem pequena que nós vimos do compilador, ela é muito reduzida. Na verdade, ele faz todo esse processamento que eu mostrei para você, com arquivos de configuração de compilador, com arquivos de configuração de linkagem, que vai transformar
um código em linguagem C, em uma listagem assembly, e essa listagem assembly me gera uma série de arquivos de objeto que vão ser linkados para eu ter um binário que eu gravo na minha memória flash. Eu não espero que vocês entendam os detalhes do que aconteceu aqui. E não se iludam, o professor que vos fala também não entende, porque eu não sou especialista em compilador e eu não entendo os detalhes desse assembly. Mas a boa notícia é que nós não precisamos entender os detalhes. Mas na hora que acontece algum erro, eu vou me valer dessa informação e verificar se algum arquivo não foi corrompido, se algum endereço está errado. Na hora que um defeito acontece e a gente tem que mostrar o nosso profissionalismo, essa informação pode ser útil para você entender alguma mensagem de erro que pode aparecer aqui e que de repente você nem se dava conta de quanta coisa acontecia. Então eu espero que esse exemplo tenha ajudado vocês a entender o processo de compilação, serviu para mostrar todas essas etapas em um caso real, mas vamos e convenhamos, ainda bem que existe uma tela gráfica que gera a linguagem C para nós, não é verdade? O difícil era nos primórdios, quando não tinha essa tela gráfica e você tinha que escrever tudo na mão. Espero que vocês tenham gostado. Bom descanso para vocês. Até mais.